E aí pessoal, o vídeo de hoje é sobre otimização. Hoje nós vamos pegar um robô, vamos testar ele com vários parâmetros diferentes, isso de forma automatizada, para descobrir quais seriam os melhores parâmetros para usar com esse robô. Eu acabei de desenvolver um robô para um dos membros do grupo e estou agora no processo de otimizar esse robô, então estou aproveitando aqui e já vou fazer a gravação desse vídeo. Bom, vamos começar primeiro pelo básico. Você tem um robô, quer começar a usar ele e quer adicionar no gráfico, é assim que a gente faz. Clicou, arrastou, soltou, selecionou os parâmetros, OK. Ele vai mostrar os indicadores aqui que estão sendo usados. Aqui no canto tem o nome do robô e o ícone verde mostrando que está rodando tudo OK. Bom, nesse momento o robô está rodando em tempo real, ou seja, ele está aguardando sinais do mercado para poder operar. A gente poderia muito bem testar o robô assim, né? Deixa ele rodando, espera o mercado fazer algum movimento, os indicadores darem sinal e o robô operar. Só que nós vamos demorar dias para testar o robô assim. E o MetaTrader nos dá uma opção muito mais inteligente, muito mais otimizada, que é o provador de estratégia. Através dessa ferramenta, nós vamos executar o robô no histórico de um ativo, ou seja, nós vamos rodar ele no passado. Nós vamos simular o que teria acontecido se esse robô já tivesse sido colocado em ação algum momento atrás. Então aqui é possível selecionar o robô, selecionar o ativo, selecionar o time frame. O período eu selecionei personalizado aqui, coloquei 3 anos, né? Esse parâmetro para frente vai ser assunto para um próximo vídeo sobre otimização. Aqui em execução eu recomendo o uso do atraso aleatório, que vai fazer com que o provador de estratégia simule as escorregadas. Ele vai colocar escorregadas randômicas ali. Um backtest nunca vai ser 100% fiel ao que acontece no mercado em tempo real, mas esse é uma das coisas que a gente pode fazer para tentar simular o mais próximo possível. Aqui é possível escolher como o testador vai modelar o mercado. Em resumo, de cima para baixo, a gente tem modelos mais próximos da realidade para modelos mais simplificados que vão gerar testes mais rápidos. Se você não sabe o que escolher, na dúvida, sempre escolha cada tique, porque é o mais lento, mas é o mais preciso. Depois nós temos o valor do depósito inicial, eu recomendo que coloque o valor que você quer trabalhar mesmo. Depois a alavancagem, se nós vamos visualizar o robô operando ou não, se a gente só quer ver o resultado. E as duas últimas opções eu volto nelas num segundo. Agora vamos olhar os parâmetros de configuração do robô. Primeiro vamos olhar só essa primeira coluna aqui, valor. As outras colunas a gente olha num segundo quando a gente olhar os parâmetros de otimização. E é aqui que você define os parâmetros que vão ser usados no robô. Eu não vou mudar nada por enquanto, vou deixar tudo como está. A gente pode executar o robô agora. Bom, para rodar, basta a gente vir aqui e clicar em iniciar. Como ele está em modo de visualização, ele vai abrir uma janela externa, um outro programa, e a gente vai poder ver esse robô rodando. Aqui ele está rodando. Deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente ver ele abrindo e fechando operações. Passei rápido, vamos de novo aqui. Acelerar de novo. Não deu, de novo aqui. Aqui, por exemplo, tem uma operação. Ele fez uma venda e já fechou essa venda. Mas normalmente eu não rodo o robô assim em modo de visualização, só quando eu preciso mesmo entender o que ele está fazendo para debugar ele e tal. Normalmente eu só venho aqui e coloco para iniciar. Dá para ver aqui a barra de progresso, o teste progredindo, é muito mais rápido sem o modo visual, né? Aqui dá para ver o resultado, todos os valores estatísticos de como esse robô se comportou. Aqui a gente tem um gráfico do capital em azul e do saldo em verde. E sobre backtest, eu acho que era isso. Agora a gente pode partir para a otimização mesmo. Para isso a gente vai trocar aqui o tipo de otimização de desabilitado por algoritmo completo, que ele vai testar todas as possíveis combinações de variáveis para o nosso robô e, consequentemente, é uma opção lenta. Ou o algoritmo genético, que é um pouco complicado para explicar assim num vídeo curto, mas em resumo ele vai selecionar opções aleatórias para o nosso robô, vai analisar quais saíram melhores e vai tentar outras opções com variáveis próximas dessas que saíram melhores. Não sei se ficou claro, mas de forma resumida seria isso. Já a última opção não é bem uma otimização. O que ele vai fazer é rodar o robô
com as configurações já pré-definidas em todos os ativos que estiverem disponíveis ali na janela de observação do mercado. E aqui é a última opção que nós temos, que é a função de avaliação, que é como os resultados vão ser avaliados. Essa função de avaliação só tem sentido realmente se for selecionado algoritmo genético. Lembra que eu falei que os melhores resultados são selecionados? É essa função que diz quem é o melhor. Se para você a única coisa que importa é o balanço final, você pode selecionar o balanço máximo. Se é importante o drawdown, você pode selecionar com drawdown mínimo. Eu sempre escolho essa última opção, que é o customizável, porque eu implemento nos meus robôs uma função de avaliação própria, que eu levo em consideração lucro mensal, drawdown, até o número de operações. Se for muito pequeno o número de operações, eu dou um desconto na pontuação do robô e tal, porque é a forma como eu gosto de avaliar os robôs, mas isso é uma questão de gosto. Bom, vamos iniciar o teste. Não, primeiro eu tenho que trocar aqui, vamos selecionar o algoritmo genético e definir quais são os parâmetros que a gente vai otimizar. Bom, o primeiro passo é selecionar quais são as variáveis que a gente quer otimizar. A gente poderia simplesmente marcar todas aqui e tal, mas normalmente não é um processo legal. O legal é a gente começar por algumas. Por exemplo, aqui a gente pode pegar a Trix, o período da Trix, tanto da rápida quanto da lenta, e vamos otimizar só esses dois parâmetros. Nessa coluna aqui, com o título de iniciar, a gente seleciona o valor mínimo para o parâmetro, né? O testador não pode simplesmente testar todos os valores numéricos possíveis, porque seriam infinitos. Então nós vamos selecionar um valor mínimo, um valor máximo, o passo que ele vai dar entre esses valores, e ele vai testar todos esses valores. Aqui, por exemplo, a gente tem 2, 2 e 50, ou seja, ele vai começar em 2, vai incrementando de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, assim por diante, até chegar a 50, o que dá um total de 25 combinações possíveis. Multiplicada com as outras 25 combinações, a gente tem 625 combinações no total. Bom, com os parâmetros definidos, vamos iniciar o teste. Aqui é possível ver nos agentes, como eu tenho 4 processadores na máquina que eu estou trabalhando, aqui a gente dá para ver 4 otimizações acontecendo ao mesmo tempo, né? 4 execuções com 4 parâmetros diferentes do nosso robô. À medida que eles terminam, a gente pode ver aqui no gráfico de otimização. Cada pontinho desses aqui é uma otimização. A gente tem um escondidinho aqui grande aqui. Aqui é a pontuação que ele fez, 86,85, que é o resultado daquela função lá de avaliação que eu falei para vocês, implementada por mim. Se fosse selecionada outra avaliação, teria outros valores aqui. Aqui é possível ver esses mesmos resultados em forma de tabela. A gente pode ver aqui o valor do resultado da função, ganho, negociações, várias propriedades. Clicando com direito a gente tem ainda mais algumas e pode esconder também algumas para visualizar melhor. Essas duas últimas colunas são as variáveis que a gente está otimizando, o período da Trix rápida e o período da Trix lenta. E dá para ver que até o momento o melhor resultado é 2,50. Aqui a gente pode ver o progresso do andamento, né? E dá pra ver que vai demorar bastante, então eu vou dar uma acelerada no vídeo e aí eu volto a falar com vocês quando terminar esse processo de otimização. Bom, tá aí, processo concluído. Acabei nem vendo quanto tempo deu, mas deu mais de 1 hora aí. É possível ver pelo gráfico, quanto mais para a direita, mais positivos são os resultados, mostrando que o algoritmo genético realmente encontrou uma lógica, uma tendência para como encontrar resultados melhores, né? E agora a gente pode selecionar esses resultados, os melhores, para rodar eles sozinhos, para dar uma olhada nos valores estatísticos, no gráfico de evolução do capital e do saldo, né? Se a gente clicar com direito aqui em um dos resultados e selecionar aqui executar o único teste, ele vai rodar esse resultado. E nesse caso a gente pode ver aqui o capital, tanto o capital quanto o saldo, crescendo consistentemente, sem grandes picos, né? E aqui a gente pode ver que ele fez 59% em 3 anos, o que dá 1,3% ao mês, mais ou menos. E um drawdown máximo só de menos de 5%, o que para mim é um resultado bem bom. Agora eu vou parar novamente a gravação do vídeo aqui, eu vou fazer mais otimizações e aí eu volto depois mostrando o resultado final. Pessoal, voltei com a última otimização. Aqui é o gráfico de otimização, lembrando que cada um desses pontos é uma configuração diferente para o robô.
Da esquerda para a direita, evolução. E de baixo para cima, quanto mais para cima o ponto, mais bem classificado essa configuração está de acordo com os meus critérios, né? Aquela função que eu falei lá no início. Então aqui dá para ver que o algoritmo genético começou a encontrar resultados bons, deu uma acelerada, cada vez resultados melhores e melhores, começou a diminuir o ritmo e aqui no final ficou bem horizontal, dando a entender que aqui é meio que o limite, eu não vou conseguir encontrar resultados muito melhores do que 1744 pontos, que é o resultado da função de avaliação. Aqui a gente pode ver os resultados na tabela, né? Todos os parâmetros. Aqui eu já executei o teste melhor. Ele fez uma curva muito suave, tanto de capital quanto de saldo. E resultados muito bons aqui. Ele acertou 73% das operações, a média de ganho de 13 com uma média de perda de 16, então muito próximo, a perda não é muito maior. O rebaixamento foi mínimo, 1%, e ele fez aqui 150% em 3 anos, então bem legal. E é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, a gente troca uma ideia lá no grupo Robôs Investidores no Facebook. Até mais.